Olá, estamos chegando aqui no Portal Mais Sul, pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Spotify, com mais uma edição do nosso Conversa com o Especialista, o nosso encontro sempre para falar de saúde, prevenção, tratamentos e qualidade de vida. Um assunto que frequentemente nós abordamos aqui, já que é bastante amplo, é a cirurgia bariátrica. Nós já falamos sobre como ela é realizada, sobre os benefícios da cirurgia bariátrica por videolaparoscopia em comparação com a cirurgia aberta, a preparação, o pós-operatório, mas também são muito comuns alguns mitos e também verdades sobre a cirurgia bariátrica. E é esse o tema da nossa entrevista de hoje com o médico cirurgião geral, Dr. Giancarlo Búrigo, da Clínica Estima, que é parceira aqui do Portal Mais Sul. Doutor Giancarlo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes do Portal Mais Sul, as pessoas que acompanham aí nas mídias sociais, o próprio portal, né? Quem gosta de buscar informação aí com vocês. É sempre um privilégio vir aqui poder conversar sobre saúde e principalmente sobre esse assunto apaixonante aí que é o tratamento da obesidade. Doutor, para a gente começar, é verdade que a cirurgia bariátrica ela é a solução definitiva para quem tem obesidade? Boa. Pergunta excelente. A cirurgia bariátrica ela é uma ferramenta para o tratamento da remissão da obesidade. Vamos entender da seguinte forma: obesidade é uma doença crônica, ela é desenvolvida com o passar do tempo e ela altera vários fatores do nosso organismo, inclusive a mensagem que cada uma das células, que são os adipócitos, né, células de gordura, guarda determinadas mensagens que leva para que a gente tenha comportamento obesogênico, né? Mesmo a gente emagrecendo, tem aquele processo do efeito sanfona, e que perdura para o resto da vida. A gente não tem como tirar mais essa alteração da célula gordurosa. Então, a cirurgia bariátrica ela não vai curar, ela vai causar uma remissão da obesidade. E ela faz parte de um processo de tratamento. O processo de tratamento é um tratamento a longo prazo e que a gente já conversou tantas vezes aqui, que envolve o tratamento multiprofissional. Doutor, outra situação, mito ou verdade? Qualquer pessoa que tem sobrepeso, ela está elegível, ela pode passar pela cirurgia bariátrica? Existe vamos dizer assim, categorização, ou seja, uma classificação da obesidade. Sobrepeso é a partir do IMC de 25, quando nós estamos entre 25 e 30. Pessoas que estão com IMC acima de 30 até 35 é obesidade grau 1. Quando passa de 35 esse IMC, que é o índice de massa corporal, e vai até 40 é obesidade grau 2, e a partir de 40 a gente passa a chamar de obesidade mórbida. Quem está elegível para a cirurgia? Né? Isso vai depender muito de uma avaliação bem criteriosa do que esse paciente vem fazendo, de quanto tempo ele tem e adquiriu esse excesso de peso, em que grau ele se classifica nessa questão de classificação da obesidade, há quanto tempo ele já vem tentando se tratar, há quanto tempo o excesso de peso se instalou no organismo dessa pessoa, se esse excesso de peso vem num fator crescente, né? Então, a gente precisa ter uma avaliação bem criteriosa para, então, determinar se a pessoa está elegível a uma cirurgia, que é, como a gente falou há poucos minutos, né, uma parte do processo do tratamento para a redução do peso. Outra situação que é bastante comentada, é verdade que a cirurgia bariátrica ela pode curar ou pelo menos reduzir os impactos de doenças crônicas como diabetes tipo 2 e também a hipertensão? Isso. Ela vai reduzir os níveis dessas doenças. A gente sabe que, assim como a própria obesidade não vai ter uma cura definitiva,
nós vamos conseguir, no caso dessas doenças associadas à obesidade, e das quais você citou aí, a hipertensão, diabetes, os pacientes com dislipidemia, apneia do sono, eles vão ficar curados dessas comorbidades? Na verdade, o índice de redução dessas comorbidades é bastante elevado, mas existe uma remissão dessas doenças, não uma cura definitiva. Desde que a obesidade não retorne e essa pessoa continue fazendo o tratamento de longo prazo, tratamento este multiprofissional, ela consegue realmente chegar a níveis de remissão bem importantes, a ponto de não precisar usar mais medicação, tanto para diabetes, quanto para o colesterol elevado, ou para hipertensão, né? Eu posso te citar um exemplo dessa semana. A paciente que fez a cirurgia há 30 dias, ela usava 3 medicamentos para reduzir os níveis de pressão dela. Na consulta de 30 dias, ela já comentou que o nível de pressão dela estabilizou em níveis de pressão normal. Ela chegou a ligar para o cardiologista e questionar: doutora, eu preciso continuar os meus medicamentos? E o cardiologista recomendou que ela voltasse ao consultório para fazer uma nova avaliação, mas que ela ficasse sem a utilização desses medicamentos, a não ser que o nível de pressão dela atingisse determinado grau, tá? Então, para a gente ter essa noção que as reduções em torno de 10% do excesso de peso já causam remissões significativas dessas doenças, né? Como no caso mesmo da diabetes, da hipertensão e de colesterol e triglicerídeos elevados, isso tem uma resposta muito rápida no pós-operatório da obesidade, né? Com a cirurgia para o tratamento da obesidade. Doutor Giancarlo, mito ou verdade? Depois da bariátrica, o paciente nunca mais volta a ganhar peso? Em que situações? Opa, que bom, né? E olha, eu ia ficar felicíssimo que os pacientes, assim, só com a cirurgia não voltassem mais a ganhar peso. A propaganda ia ser feroz, assim, um marketing muito grande. Gente, vamos lá. Obesidade é uma doença crônica. Sendo uma doença crônica, ela precisa ser tratada para sempre. Como quem tem, por exemplo, asma, né? E essa asma foi desencadeada por um fator genético ou um fator familiar, sei lá, ou da própria pessoa mesmo, não teve genética nenhuma, mas ela desenvolveu asma, não tem nenhuma obesidade, nem nada associado, ela vai ter que tratar isso para sempre, né? Ela vai ter que usar pelo menos medicamentos para não entrar em crises severas e não entrar em crises a todo momento, mas ela vai precisar de um tratamento para sempre. Na obesidade é a mesma coisa, tá? Independentemente do tipo de tratamento que você vai fazer, seja ele um tratamento conservador significa tratar clinicamente, né, com equipe multiprofissional, podendo ou não fazer uso de algum medicamento, e aí fazendo esse tratamento conservador, a pessoa pode atingir níveis de remissão da obesidade de até 26%, 30%, mas o tratamento não deve encerrar no momento em que ela atingiu esse peso que ela desejava. A mesma coisa é a cirurgia bariátrica. Ela vai te levar a uma grande redução. Tem técnicas cirúrgicas que conseguem atingir níveis de reduzir o excesso de peso em 100%. Digamos que você tem 50 quilos a mais do que necessitaria ter pela sua estatura. A cirurgia, dependendo da técnica que você for submetido, pode te levar a essa perda de 50 quilos? Pode. Isso vai durar para sempre? Se você tiver um comportamento exemplar, se você tiver um comportamento disciplinar, consultando com toda a equipe multiprofissional, fazendo exercício físico, fazendo o uso dos suplementos, você pode manter isso para o resto da vida, mas vai depender muito mais desse comportamento que você vai ter com as suas consultas, com os seus exames, com tudo, né? Ou seja,
a cirurgia não é um fator garantidor. A cirurgia é só um mecanismo que vai te levar a uma grande perda de peso, e nisso ela é extremamente eficiente, né? Vai te proporcionar que você não tenha fome e que altere o seu paladar, principalmente para alimentos gordurosos, alimentos com maior quantidade de açúcar, e isso pode trazer alteração do seu paladar e favorecer que você realmente não volte a ganhar muito peso. Mas se você quer se manter realmente dentro daquele peso que você perdeu, o ideal é você continuar o tratamento para sempre, porque a cirurgia não é um fator garantidor de que você vai ficar magrinho para sempre. Outra situação, doutor, que acredito acabe em algum momento chegando nas consultas, principalmente daqueles pacientes ou mesmo de algum familiar que acaba tendo alguma resistência ao procedimento. É verdade que a cirurgia bariátrica ela é arriscada, que ela pode ter complicações? O que é mito e o que é verdade sobre essa questão? A cirurgia bariátrica, ela é uma cirurgia considerada de alta complexidade. Tanto é, Carlos, que não é qualquer cirurgião que pode realizar a cirurgia bariátrica. Isso exige uma formação acadêmica bastante extensa, né? Uma formação profissional bastante extensa, até para que a gente requeira o direito de ter este título de cirurgião bariátrico. Na verdade, isso não é bem uma especialidade, são uma subespecialidade dos cirurgiões gerais, uma subespecialidade de quem é cirurgião do aparelho digestivo. É uma área de atuação dentro da área de cirurgia. Para isso, né, você é extremamente treinado e preparado para poder fazer esse tipo de cirurgia. Então, não sendo uma cirurgia que qualquer cirurgião possa fazer, os índices de complicação dessa cirurgia são bastante reduzidos justamente porque são pessoas altamente especializadas para fazer o que estão fazendo. Hoje a gente tem índices de intercorrências pós-operatórias, que o pessoal costuma chamar de complicações, né? Mas são intercorrências do pós-operatório inerentes ao processo de cirurgia mesmo, porque como você está mexendo no aparelho digestivo, a gente sabe que tem questões ali que muitas vezes fogem ao simplesmente a técnica empregada na cirurgia, tá? Depende também de fatores do próprio organismo desse paciente que está se submetendo à cirurgia. Então, há chance de ter, por exemplo, o que a gente escuta aqui, né, no consultório. Doutor, eu posso morrer na mesa de cirurgia? Olha, eu não conheço nenhuma história de paciente que tenha morrido na mesa de cirurgia para fazer uma cirurgia bariátrica, porque todos esses pacientes precisam passar por um processo extremamente seletivo de preparação para aquele momento cirúrgico e, ao mesmo tempo, de avaliação de risco de se submeterem à cirurgia. Então, isso já diminui drasticamente a chance de que esse paciente tenha qualquer tipo de intercorrência transoperatória e pós-operatória. Mesmo as intercorrências pós-operatórias têm um índice baixíssimo de acontecimento. Na cirurgia bariátrica, dependendo do tipo de índice, mas principalmente vamos falar sobre mortalidade, né? O índice de mortalidade das cirurgias bariátricas hoje, ele se coloca num nível menor do que até de cirurgias de vesícula. E quando eu falo em mortalidade, é mortalidade pós-operatória, tá? Que pode ter vários tipos de intercorrência. Então, as cirurgias de vesícula hoje têm índices um pouquinho maior, inclusive, de mortalidade pós-operatória do que a cirurgia bariátrica. Ou seja, não vai ser por conta dessa questão que você não vai procurar alguém para buscar a orientação e ver se você pode ser submetido e qual é o risco de você se submeter a uma cirurgia bariátrica. Ou seja, então, conforme que tu me perguntasse, né, se é um mito, verdadeiramente é um risco muito grande, não. A cirurgia bariátrica, ela tem riscos cirúrgicos extremamente baixos.
Outra questão, é verdade ou é mito que a cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, já que é a que você realiza, né, doutor, ela tem uma recuperação longa, complicada, dolorosa para o paciente? Como que funciona? A cirurgia bariátrica por videolaparoscopia ou por robótica, né, que é o que nós teremos aí no futuro, maior número de cirurgiões fazendo cirurgias robóticas, cirurgias essas que têm índices de dor muito baixos, se comparados às cirurgias de forma convencional, porque ainda a gente vê em alguns sítios, né, em algumas localidades, um número bastante grande de cirurgias sendo realizadas por forma convencional, ou seja, com aqueles cortes, né, na parte mais superior do abdômen. As chances de infecções nos portais cirúrgicos que poderiam causar dor e desconforto são extremamente baixas. O desconforto pós-operatório é muito baixo também, né? Aqui na clínica, como nós usualmente utilizamos dreno no pós-operatório, que a gente considera como uma medida de segurança, né? E os pacientes até perguntam por quê, a gente responde aqui o porquê da utilização do dreno. O dreno é um pouco desconfortável na primeira semana, mas retira o dreno e praticamente sem dor. É lógico que a gente tem que lembrar que na parte interna ou dentro do abdômen ocorreu a cirurgia, como se ela também tivesse sido, se eu corto, ocorreu a cirurgia lá dentro também. Então é a mesma coisa, né? A parte interna, a recuperação, então tem que tomar cuidado no pós-operatório, não fazer esforço, não fazer movimentos bruscos, né? Muito cuidado com a parte alimentar, na progressão dessa alimentação, justo para que não tenha, né, nenhum desconforto maior e que não sinta dor no pós-operatório. O processo cicatricial é extremamente rápido, a parte interna, no máximo em 10 dias, todo o processo de cicatrização das anastomoses está completado, né? E aí depois vem o processo de absorção de fios, que leva um pouco mais de tempo, que são os fios que a gente usa para costurar ali as, digamos, emendas, né, entre estômago e intestino, intestino com intestino. Isso leva um pouco mais de tempo para esse fio ser absorvido, e exatamente leva mais tempo para gerar segurança nas anastomoses. E isso causa pequenos desconfortos, assim, mas normalmente o que os pacientes dizem, mais de 70% dos pacientes falam: doutor, pós-operatório maravilhoso, não senti nada. A impressão que eu tive, assim, que a cirurgia, depois de retirado o dreno, zero dor, sabe? Zero desconforto. E mesmo os pacientes que usam dreno, eles não sentiam absolutamente nenhum desconforto por causa do dreno, só observava que ele estava ali mesmo porque tem a bolsinha coletora junto, porque não teria nem percebido que o dreno estava ali comigo. Tá? Então, cirurgia por videolaparoscopia é uma coisa sensacional, assim, é um avanço tecnológico maravilhoso, né? E a robótica promete, né, que a dor dos pacientes, principalmente pela mobilização ali dos portais, que a gente chama, que é onde mexe na parte muscular da parede ali, que pode ficar mais desconfortável, é mínima, né, gerando ainda menos dor do que na cirurgia videolaparoscópica. Doutor, é verdade que quem passa pela cirurgia bariátrica pode ter alguma restrição alimentar de não poder mais consumir determinados alimentos, determinados tipos de alimentos para o resto da vida? Perfeito, Carlos. E principalmente para alimentos, digamos assim, não saudáveis. Tá? Existe uma alteração do paladar dos pacientes, e essa alteração do paladar, ela normalmente beneficia esses pacientes porque eles não conseguirão mais ingerir alimentos altamente calóricos. Nesse contexto de não conseguir os alimentos altamente calóricos, isso vai favorecer para que eles mudem, né, o comportamento alimentar,
Um exemplo bem prático disso são pacientes que não faziam e não utilizavam nas suas refeições ou fora das refeições frutas e durante as refeições não comiam salada e que mudam totalmente o seu hábito, passam a ingerir mais frutas e verduras no pós-operatório porque se sentem mais confortáveis comendo esse tipo de alimento. E pacientes que já relataram assim, eu tentei comer uma pizza, mas o sabor mudou completamente e eu cheguei a ficar nauseado. Né? Então, de fato, depois da cirurgia, tem determinados alimentos que as pessoas não conseguirão mais fazer a ingesta. E alguns alimentos que, no acompanhamento nutricional, as nutricionistas recomendam que não faça parte mesmo do portfólio alimentar desse paciente, justamente tentando evitar que esse paciente tenha dumping ou que ele tenha quadros de hipoglicemia reativa precoce, né? Não sinta esses desconfortos. Então, já dentro daquele cardápio proposto dos alimentos para que ele faça a ingesta, são bem controlados para que ele tenha um pós-operatório ou que a vida dele fique muito próxima do normal, mas de uma forma muito saudável, né? Ou seja, tem coisas que realmente eles não conseguirão mais ingerir depois da cirurgia. Uma outra questão, doutor Giancarlo, nós abordamos inclusive recentemente aqui no Conversa com um Especialista com o doutor Giorgio Besbate, que é cirurgião plástico. É verdade ou é mito que todo paciente que passa pela cirurgia bariátrica vai precisar, após a perda de peso, passar também pela cirurgia para retirar o excesso de pele? Para mim é mito. Nem todo paciente vai precisar. Tem alguns pacientes que conseguem um processo de emagrecimento sensacional, né? Aquele excesso de pele, porque a gente precisa entender o seguinte: a pele não é elástica, né, gente? Então, ela não. A gente aumenta de peso, ela vai ampliar, né, a superfície externa ali de cobertura da nossa pele. Só que quando nós emagrecemos, ela não vai voltar totalmente ao normal. Mas tem pacientes que têm uma recuperação excelente. E é lógico, quanto maior o índice de obesidade dos pacientes, mais difícil será eles conseguirem ter uma conformidade, né, de retorno com o emagrecimento que fique mais próximo do normal possível, essa questão do excesso de pele, né? Agora, os pacientes que têm índices um pouco mais baixos e tal, e mais jovens, eles têm uma facilidade, né, para recuperação disso e habitualmente não tem um excesso de pele que poderia se dizer assim, vai precisar de uma cirurgia reparadora, tá? Não, aí o paciente, a gente verificando, esse excesso de pele não está trazendo para esse paciente algum desconforto como assadura, ou infecção fúngica, ou dificuldade de mobilização e movimentação, porque machuca ali onde ficou o excesso. Se esses pacientes não apresentarem esse tipo de excesso na sua perda de peso, aliás, esses pacientes não precisarão se submeter a cirurgias reparadoras. Agora, pacientes que ficam dessa forma, com a pele realmente causando infecções e infecção da pele, normalmente por fungos, ou um nível de assadura assim, bastante desconfortável, com dor, esses pacientes realmente precisarão passar por uma cirurgia recuperadora, né? Ou reparar todo esse dano, né, que o excesso de pele está ali causando. No caso contrário, se não está causando dano nenhum, né, não precisa realmente passar por uma cirurgia reparadora. Aí a cirurgia passa a ser muito mais estética do que reparadora.
Nós estamos falando, doutor Jean, com o termo cirurgia bariátrica, mas em outras conversas que já tivemos aqui no Conversa com o Especialista, citamos muitas vezes o termo cirurgia metabólica. E é justamente sobre esse metabólica, sobre o metabolismo, a minha próxima pergunta. A cirurgia bariátrica, ela altera a produção, o funcionamento dos nossos hormônios e, consequentemente, o metabolismo do corpo de quem passa pelo procedimento? Vamos lá. Hoje nós temos duas técnicas empregadas que são as mais utilizadas no mundo, que é o bypass e o sleeve. Muita gente comenta e inclusive fala assim, eu gostaria que fizesse o sleeve porque eu não vou precisar fazer uso de suplementos no pós-operatório. Bom, gente, não é bem assim. Qualquer técnica cirúrgica para redução do peso vai alterar o nosso metabolismo, tá? De uma forma ou de outra, vai ter alguma alteração metabólica. As sociedades cirúrgicas, né, que abordam essa patologia, vêm buscando em cada um dos países a mudança dessa nomenclatura de cirurgia bariátrica para cirurgia metabólica. Por quê? Porque as cirurgias que são realizadas hoje afetam o nosso metabolismo e afetam a nosso favor, né? A favor daqueles que precisam emagrecer, e muito porque vários desses pacientes, a maioria desses pacientes apresenta comorbidades associadas, e aí vai nos mais diferentes graus de obesidade, tanto em obesidade grau 1, grau 2, grau 3, em superobesos, então, pacientes que apresentam doenças associadas a essa obesidade, sejam elas de questões metabólicas, sejam elas por questões de doenças degenerativas, doenças osteoarticulares, estes pacientes terão o seu metabolismo alterado. A gente sabe que, por exemplo, a cirurgia de bypass hoje, ou as cirurgias que a gente chama de mais desabsortivas e que a gente vem falando muito sobre cirurgia metabólica, né? Elas têm uma gama de alteração tão grande no nosso metabolismo, né, que não cabe mais a gente só ficar falando em cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, ela é aquela que vai proporcionar somente a redução de peso. E aí são procedimentos que seria como, por exemplo, colocar um balão intragástrico, que também não é um procedimento cirúrgico, mas um procedimento endoscópico. Ou antigamente, quando se colocava só um anel no estômago, não se tirava absolutamente nada, não se fazia nenhum desvio. Você colocar um anel ali, uma banda gástrica e tal. Essas cirurgias não eram metabólicas, essas cirurgias eram cirurgias realmente para tentar, ou procedimentos para tentar perda de peso única e exclusivamente. Mas o sucesso desses procedimentos era muito pequeno, e aí se passou a abordar de outra forma, e verificou-se que as alterações metabólicas ainda eram tão favoráveis a essas pessoas e fatores garantidores de que elas perderiam um grande percentual dessa massa de excesso de peso e tentando fazer com que essas alterações metabólicas também causassem alterações da parte hormonal, com, inclusive, alterações de mensagens da parte neurológica para que a pessoa mude o seu comportamento ao longo deste tratamento, levando a um comportamento saudável, né? Então, essa cirurgia hoje, ou seja, as cirurgias que a gente pratica hoje já deveriam ser chamadas de metabólica, justamente por tanta alteração que causa no metabolismo das pessoas. Falamos sobre suplementação de vitaminas, de outros compostos, de outras substâncias que os pacientes acabam precisando. Essas substâncias, em todos os casos, esses suplementos, doutor, eles precisarão ser tomados por todos os pacientes para o resto da vida? De fato, isso não é um mito, né? Isso é uma grande verdade.
a suplementação ela faz parte do tratamento, né? Só que, vamos lá, suplementar não é medicamento, tá? Você vai tomar suplementos alimentares. Em algumas situações vai precisar fazer suplementação de ferro, mas vai precisar utilizar um polivitamínico sempre, vai precisar utilizar vitamina B12, em períodos que vai ter que utilizar vitamina D, vitamina C, vitamina A. Por isso que esse acompanhamento é a longo prazo. Mas vamos a um dado mais importante. Hoje, se nós pegarmos a população eutrófico é aquele que não tem nem excesso de peso, não está com sobrepeso, tá? Se nós pegarmos hoje a população eutrófica do mundo inteiro, nós vamos olhar, dependendo da região onde essa pessoa vive, que ela necessitará fazer suplementação de alguma parte da sua alimentação, tá? Ou seja, suplementar algum tipo de vitamina ou várias vitaminas, ou até mesmo proteína, vai precisar disso. Os pacientes que se submetem a cirurgias do aparelho digestivo, e aí não única e exclusivamente pacientes que vão fazer cirurgia bariátrica ou metabólica, mas um paciente que precisou fazer uma retirada da parte do seu esôfago, com uma reconstrução com parte do intestino ou do estômago, ou um paciente que precisou fazer a retirada do seu estômago, paciente que precisou fazer a retirada de parte do seu intestino, seja alguma alteração ali do aparelho digestivo, estes pacientes vão precisar realmente suplementar, né? Vão precisar tomar probiótico, vitaminas, proteínas. Então, precisa ter esse acompanhamento. E não é uma exclusividade da cirurgia bariátrica e metabólica. E isso faz parte do tratamento de vários outros tipos de patologias, né? E às vezes nem só na questão de pacientes de pós-operatório, mas algumas outras patologias do aparelho digestivo ou patologias da doença de colágeno, etc., podem precisar da suplementação alimentar como parte do tratamento e melhora dos sintomas dessas pessoas. Outra questão que também já conversamos aqui com a sua colega psicóloga Rosane Gonçalves, doutor Giancarlo, é sobre o acompanhamento, como a gente conversou já, multiprofissional, e um desses acompanhamentos é também na saúde mental desses pacientes. É verdade ou é mito que a cirurgia bariátrica pode afetar a saúde mental, causando ansiedade, depressão ou outras condições no paciente após o procedimento? É verdade que a cirurgia pode trazer isso, mas e a cirurgia vai trazer esse tipo de sintomatologia no paciente que não fez a sua preparação no pré-operatório. Os pacientes que são preparados na parte de saúde mental antes de operarem, dificilmente desenvolverão alguma dessas patologias no pós-operatório. Pacientes que continuam, né, fazendo o tratamento de forma adequada, ou seja, continuam fazendo o acompanhamento e o tratamento associado com a parte psicológica, saúde mental, cuidando muito bem disso, dificilmente desenvolverão uma ansiedade ou alguma outra patologia de ordem psíquica, né? Que pode atrapalhar o andamento e o tratamento a longo prazo. Vamos uma outra instância. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu fiquei deprimido e a depressão me levou à obesidade. Isso não é uma verdade, isso é um mito, né? Não é o fator depressão que levou a pessoa à obesidade. A gente sabe que a obesidade tem múltiplos fatores, então não seria única e exclusivamente a depressão que levaria a pessoa à obesidade. Agora, existe uma outra questão. Depois que eu fiquei obeso, eu desenvolvi um comportamento depressivo. E aí essa pessoa vai procurar realmente um psiquiatra
e recebe o diagnóstico de que ela realmente tem 1 grau de depressão. Esses pacientes, depois que se submetem a um tratamento e alcançam um resultado definitivo e fazem principalmente a cirurgia bariátrica, eles têm níveis de disposição tão satisfatórios que a gente vê uma transformação dessas pessoas. Mas são pacientes que fizeram uma preparação psicológica e depois da cirurgia continuaram tendo este suporte psicológico e continuaram fazendo suas consultas com o psicologista e muitas vezes também com o psiquiatra para não voltar a ter qualquer alteração de ordem depressiva, ansiosa ou qualquer outro tipo de transtorno na sua saúde mental. Então, realmente elas podem desenvolver, mas isso está diretamente ligado à preparação e à continuidade do tratamento. Se a pessoa abandona o tratamento, ela pode desenvolver realmente algum desses transtornos psicológicos após a cirurgia. Para finalizar a nossa conversa sobre mitos e verdades bastante esclarecedora para quem ainda tem dúvidas sobre o procedimento da cirurgia bariátrica, da cirurgia metabólica, doutor Jean, é verdade ou é mito que pessoas com uma idade um pouco mais avançada ou que têm condições de saúde já pré-existentes, elas não podem fazer a cirurgia bariátrica? E na mesma questão também, é verdade ou é mito que a cirurgia bariátrica ela é recomendada apenas nos casos de pacientes mais graves? As duas coisas são mitos, né? Primeiro, existe um fator determinador da idade. A gente levava em consideração, até o início dos anos de 2010, preferencialmente operar pacientes até 60 anos de idade. Mas hoje o que a gente está vendo? A expectativa de vida ela passa de 80 anos hoje, né? Provavelmente nos próximos anos, sei lá, daqui a 30, 40 anos, a nossa expectativa de vida vai estar muito acima dos 90 anos de idade. E isso não acontece única e exclusivamente por questões de que as pessoas estejam levando a vida mais saudável. Não, o próprio avanço das alternativas que a gente tem para tratar determinadas doenças que poderiam nos levar à morte precocemente, né? Ou seja, antigamente a expectativa de vida ficava próximo de 60 anos, até abaixo, um pouquinho abaixo, depois passou de 60, de 70 e hoje acima de 80. Então, por que não operar pacientes que estejam obesos e que já estejam acima de 60 anos, só que a obesidade está trazendo transtornos de locomoção, com dores articulares, dores lombares, ou muitos desses pacientes estão com síndrome metabólica ou estão dislipidêmicos, com alteração do seu triglicerídeos, do colesterol elevado, ou hipertensos, tomando 3 medicamentos diferentes só para hipertensão, muitas vezes associado a um medicamento para a redução do seu colesterol. Esses pacientes podem ter uma qualidade de vida e, inclusive, um ganho da sua longevidade, porque existem estatísticas que mostram que a própria obesidade já reduz a nossa expectativa de vida em pelo menos 7 anos de vida. E se a gente fizer a cirurgia e tiver todo esse ganho no contexto das patologias que estão associadas à obesidade, a gente pode ganhar mais 7 anos. Então, se aquela pessoa tinha uma expectativa de 70, ela vai ter no mínimo de 77 anos. Se ela tiver um comportamento de fazer ter um comportamento profilático, digamos assim, de ir no seu, se for homem, de ir sempre no urologista para avaliar se a próstata está bem, de ir num clínico para fazer exames e ver se o comportamento cardiorrespiratório está ok, de fazer essa procura muito mais para prevenção de doenças do que para tratamento de doenças, né? A expectativa vai aumentar. E principalmente se ela também tiver algum tipo de atividade física e algum tipo de atividade que estimule a sua parte neurológica. Já no outro quesito, que a cirurgia deve ser realizada somente para quem esteja muito mal, aí depende do que cada um enxerga estar muito mal. Porque para muitas pessoas, estar mal é o que a gente acaba acompanhando no nosso dia a dia.
as pessoas que não conseguem mais dormir direito, acordam todo dia cansado, que não conseguem mais comprar um sapato que tem que ser amarrado, que não conseguem comprar uma roupa adequada ou a roupa que gostaria de vestir, porque não cabe mais, não tem a roupa que ele gostaria de vestir. Pessoas que não conseguem praticar um esporte ou ir numa academia porque se sentem mal, não conseguem mais se olhar no espelho ao tentar se arrumar para alguma atividade social, pessoas que deixam de terem um convívio social, pessoas que passam a ter uma autoestima extremamente baixa e não conseguem mais se olhar todos os dias no espelho, né? Procuram, inclusive, ter rápidas passagens no espelho para não ficar se observando. Isso também é ficar ruim. Não é só única e simplesmente você ter um nível de pressão muito alto, você ter níveis de diabetes elevadíssimos e ter que tomar insulina e mais algum medicamento associado a essa insulina para diminuir os seus níveis de glicemia, ou você ter uma patologia de coluna lombar que quase tira o seu movimento, né? E a gente não precisa esperar chegar num nível desses para poder submeter à cirurgia. A gente pode fazer isso muito mais cedo, né? E o que a gente acaba ouvindo, Carlos, no resultado final, é que muitos dos pacientes dizem a mesma frase. Doutor, se eu soubesse que eu ia ter tantos ganhos na minha vida como eu estou tendo agora, eu teria feito isso mais cedo. E eu tenho outra coisa para dizer para eles. Tudo tem o seu tempo. Sempre um prazer e uma satisfação ouvi-lo com as explicações, ainda que sobre assuntos complexos, você consegue sempre levar este conhecimento de forma didática e acessível a todos. Agradecemos mais uma vez a oportunidade, Dr. Giancarlo Búrigo, de esclarecer esses mitos e verdades sobre um procedimento tão importante que é a cirurgia bariátrica, a cirurgia metabólica. Para quem ficou ainda com dúvidas, tem o Instagram, @Dr. Giancarlo Búrigo, tem o Instagram da Estima Clínica de Cirurgia, onde tem todas as informações e também as formas de contato. Muito obrigado, uma boa semana de trabalho a você e a toda a equipe da Clínica Estima e sucesso sempre nas cirurgias. Você breve. Obrigado e sucesso sempre aí, Carlos. E assim nós encerramos a edição de hoje do Conversa com o Especialista, trazendo informações para você sobre saúde, prevenção, tratamentos e qualidade de vida. Um abraço e até mais.